Bem-vindos ao canal Desvendando Milagres. Hoje adentramos um território de mistério e revelações, pois discutiremos algo que tem intrigado a humanidade através dos tempos: o espírito do anticristo. Será que ele já está ativo entre nós? A resposta pode surpreendê-lo. Convido você a embarcar nessa jornada de descobertas que promete desvendar segredos bíblicos sobre a presença do anticristo em nosso mundo hoje. Antes de mergulharmos fundo, é crucial entender a base bíblica desse conceito. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo nos fala sobre o mistério da iniquidade que já está em operação. Mas o que exatamente isso significa? Vamos desvendar. Ao adentrarmos o mistério da iniquidade, é crucial entendermos o contexto em que Paulo escreveu essas palavras intrigantes. O termo iniquidade refere-se não apenas a atos pecaminosos, mas a uma forma profunda de maldade que permeia a humanidade. No contexto bíblico, o mistério da iniquidade representa algo que estava velado, oculto nas sombras da história, mas que agora está sendo desvendado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela que essa força misteriosa já estava em operação em seu tempo. Aqui, não estamos falando apenas de um mal isolado, mas de um princípio maligno que age nas estruturas mais profundas da sociedade e da espiritualidade humana. O mistério da iniquidade não se apresenta de maneira explícita, mas de forma sutil e enganadora. Ele se disfarça de virtude, camuflando-se em doutrinas aparentemente piedosas, e se envolve em uma fachada de devoção religiosa. É uma força que obscurece a verdade e desvia as pessoas do caminho da retidão. No entanto, a revelação desse mistério nos permite enxergar além das aparências. Nos capacita a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre a luz e as trevas. Ao compreendermos esse mistério, ganhamos uma perspectiva mais clara do mundo espiritual que nos cerca. A Bíblia nos instiga a não sermos ignorantes dessas artimanhas espirituais. Conhecimento é poder, e ao desvendarmos o mistério da iniquidade, fortalecemos nossa fé e nos preparamos para os desafios espirituais que podemos enfrentar. Continue conosco enquanto exploramos mais sobre como esse mistério se manifesta em nossa realidade contemporânea. Nas Escrituras, o apóstolo João nos alerta sobre o espírito do anticristo que já estava operando em seu tempo. Ele nos encoraja a testar os espíritos para discernir se eles são de Deus. Hoje essa mesma advertência ressoa. Como discernimos a influência do espírito do anticristo em meio a tantas vozes e ideologias que competem por nossa atenção? Uma das características desse espírito é a negação da verdade essencial sobre Jesus Cristo. Ele sutilmente mina a divindade de Cristo, sua obra redentora e a autoridade das Escrituras. Quando vemos movimentos e ideias que desvalorizam ou deturpam esses fundamentos, estamos testemunhando o espírito do anticristo em ação. Além disso, o espírito do anticristo promove uma mentalidade autônoma, onde cada indivíduo define sua própria verdade e moralidade. Essa filosofia secular, que nega a verdade objetiva, está cada vez mais presente em nossa sociedade. Mas, como cristãos, como resistimos a essa influência? A resposta está em permanecer firmes na verdade das Escrituras, cultivar uma relação íntima com Cristo e discernir constantemente os espíritos que guiam nossas escolhas e crenças. Ao compreendermos o espírito do anticristo em nosso tempo, somos equipados para enfrentar os desafios espirituais e proclamar a verdade transformadora de Cristo. Continue conosco enquanto exploramos exemplos concretos dessa influência em nossa sociedade e discutimos como podemos permanecer fiéis em meio a esse embate espiritual. Não precisamos procurar muito para encontrar vestígios do espírito do anticristo em ação. Vemos isso em movimentos que buscam redefinir valores cristãos, questionar a moralidade e desafiar princípios fundamentais das Escrituras. A negação da verdade absoluta e a promoção de ideias que contradizem os ensinamentos bíblicos são manifestações claras desse espírito. Quando a sociedade começa a aceitar como normais comportamentos que contrariam os princípios cristãos,
estamos presenciando o impacto do espírito do anticristo. Essa influência também está presente em esferas políticas e culturais, onde a autoridade de Deus e seus padrões morais são desafiados. Movimentos que buscam marginalizar a fé, substituindo-a por ideologias humanistas, são um claro reflexo do espírito do anticristo. No entanto, é importante ressaltar que não estamos aqui para julgar, mas para discernir os sinais dos tempos e nos posicionar como cristãos comprometidos com a verdade. Como igreja, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, oferecendo esperança e apontando para a verdade que é Cristo. Ainda há esperança e uma oportunidade para a transformação. Ao compreendermos esses exemplos concretos do espírito do anticristo em nosso meio, somos capacitados a responder com amor, verdade e compaixão, como nos ensinou Jesus. A Bíblia nos fornece um guia claro sobre como resistir ao espírito do anticristo. Em primeiro lugar, a oração e a leitura regular das Escrituras são fundamentais. Ao nos conectarmos com Deus, fortalecemos nossa fé e discernimento espiritual. Em segundo lugar, devemos cultivar comunidades de fé sólidas. Estar cercado de irmãos e irmãs em Cristo fortalece nossa caminhada espiritual e proporciona apoio durante os desafios que enfrentamos. Além disso, é crucial conhecer profundamente os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com eles. O amor, a compaixão e a verdade são armas poderosas contra as influências contrárias à fé. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é distorcida, devemos ser defensores incansáveis dela. Isso não significa ser confrontador, mas compartilhar a verdade com gentileza e respeito. Por fim, lembrem-se de que a esperança que temos em Cristo é a âncora da nossa alma. Mesmo diante das incertezas e desafios, nossa fé nos sustenta e nos capacita a ser luz no meio das trevas. Ao resistir à influência do espírito do anticristo, não apenas protegemos nossa fé, mas também nos tornamos agentes de transformação em um mundo que tanto precisa da verdade redentora de Cristo. Diante do cenário atual, o chamado à vigilância se torna ainda mais urgente. A palavra de Deus nos alerta sobre os sinais dos tempos, e é essencial que estejamos atentos para não sermos enganados. Continuem compartilhando este conteúdo com amigos e familiares. Juntos podemos fortalecer uns aos outros e espalhar a luz da verdade em meio à escuridão que possa surgir. Neste episódio do Desvendando Milagres, mergulhamos nas profundezas das Escrituras para entender a presença do espírito do anticristo entre nós. À medida que desvendamos os sinais e mistérios, somos desafiados a permanecer vigilantes em meio às complexidades de nosso tempo. Obrigado pela sua atenção. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse.